No silêncio da noite, vozes sussurram histórias que poucos têm coragem de ouvir. Eu sou a Vi e este é o Ouvido Além, o lugar onde o medo encontra você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envie no meu e-mail que está na descrição do vídeo. E hoje eu vim ler sobre a lenda do lobisomem. Dizem que em noites de lua cheia, quando o silêncio domina as ruas e o vento parece sussurrar nomes esquecidos, algo caminha entre nós. Não é homem, não é animal, é algo no meio, algo amaldiçoado, algo que já foi humano e que por algumas horas perde completamente sua alma. Essa é a lenda do lobisomem. Origem da lenda. A história do lobisomem é muito mais antiga do que parece. Ela atravessa séculos e civilizações, aparecendo em diferentes culturas ao redor do mundo. Na Europa, principalmente em países como França e Portugal, já existiam relatos desde a Idade Média sobre homens que se transformavam em feras durante a noite. A palavra lobisomem vem do latim lupus, lobo, homo, homem, ou seja, homem-lobo. Mas não era apenas uma história. Muitas pessoas acreditavam de verdade. Durante séculos, houve até julgamentos e execuções de pessoas acusadas de serem lobisomens, assim como aconteceu com as bruxas. Como nasce um lobisomem? No Brasil, a lenda ganhou características próprias e ficou ainda mais assustadora. Dizem que um homem pode se tornar um lobisomem de várias formas. Ser o sétimo filho homem de uma família, ser filho de um relacionamento proibido, ter sido amaldiçoado por alguém, ou até por ter feito um pacto com forças sombrias. A transformação acontece geralmente à meia-noite, em noites de lua cheia, em encruzilhadas ou lugares isolados, e o processo não é nada bonito. A transformação. Dizem que o corpo começa a doer, como se os ossos estivessem sendo quebrados e reconstruídos. A pele se rasga, os dentes crescem, as unhas viram garras e então o homem desaparece. No lugar surge uma criatura, alta, magra ou extremamente musculosa, com pelos escuros, olhos brilhando na escuridão e um uivo que congela o sangue de quem escuta. Comportamento do lobisomem. Durante a transformação, o lobisomem perde a consciência humana. Ele ataca animais, pode atacar pessoas, corre por estradas, matas e cemitérios, evita a luz intensa e costuma voltar ao normal antes do amanhecer. Ao amanhecer, o homem acorda nu, ferido e muitas vezes sem lembrar de nada, mas com marcas no corpo e às vezes com sangue nas mãos. Como quebrar a maldição? Segundo a tradição popular, existem algumas formas de parar um lobisomem. Ferir a criatura, chamá-lo pelo nome verdadeiro durante a transformação, ou, em alguns casos, ele só se liberta após anos sofrendo a maldição. Primeiro conto: o uivo na estrada. Era uma noite fria no interior. Um homem voltava para casa a cavalo, por uma estrada de terra cercada por mata fechada. Tudo estava silencioso, até que ele ouviu um uivo, longo, arrastado e próximo demais. O cavalo começou a se agitar, e então algo atravessou a estrada na frente deles, rápido demais para ser visto claramente, mas grande, muito grande. O homem desceu, tremendo, e viu pegadas no chão.
não era de lobo e nem de gente. E naquele momento, outro uivo ecoou, só que dessa vez atrás dele. Segundo conto, o vizinho estranho. Em uma pequena vila, todos desconfiavam de um homem. Ele era quieto, nunca saía durante o dia e sempre desaparecia nas noites de lua cheia. Um dia, um garoto decidiu segui-lo. À meia-noite, viu o homem sair de casa e caminhar até uma encruzilhada. Ele caiu no chão, começou a se contorcer e então mudou. O garoto correu, mas nunca contou a ninguém, porque no dia seguinte o homem apareceu com os olhos fixos nele, como se soubesse. Terceiro conto: a maldição do sétimo filho. Uma mulher teve 7 filhos homens. Desde o nascimento do último, algo parecia errado. Ele chorava durante a noite, olhava fixamente para o nada e, quando cresceu, começou a desaparecer nas madrugadas. Até que um dia moradores começaram a encontrar animais mortos e ouvir uivos. Uma noite, o pai decidiu seguir o filho e nunca mais foi o mesmo, porque ele viu e reconheceu, mas não teve coragem de contar a ninguém que o monstro era o próprio filho. Relatos populares no Brasil. No interior do Brasil, principalmente em regiões rurais, ainda existem pessoas que juram ter visto o lobisomem. Relatos comuns incluem criaturas correndo em estradas de terra, uivos em noites de lua cheia, homens misteriosos com comportamento estranho, animais mortos sem explicação. Alguns dizem até que o lobisomem não é apenas uma lenda, mas algo que ainda existe, escondido, esperando a próxima lua cheia. E você, se estivesse sozinho em uma estrada e ouvisse um uivo ao longe, você correria? Ou ficaria tentando entender o que é? Porque talvez a coisa mais assustadora sobre o lobisomem não seja a criatura, mas o fato de que ela pode estar muito mais perto do que você imagina. Talvez mais perto do que deveria. E essa foi a lenda sobre o lobisomem. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envia no meu e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima! Tchau!